Lillard picked up by Ingram. Lillard, this is for the win! Salve, salve ouvintes do For The Win, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui, eu, Vitor Buratini, apresentando mais um podcast da série aqui sobre os grupos da Copa do Mundo FIBA. Hoje apresentaremos aqui o Grupo H e eu tenho a companhia de Gabriel Assis. Fala pessoal, muito legal estar aqui de novo para falar sobre essa Copa do Mundo que promete bastante. Responsabilidade grande estar aqui do lado desses caras, mas vamos para cima que vai ser bem legal. Também estou aqui com Gera Lobo. Fala moçada, sempre um prazer, né? Também estar por aqui e vamos aquecer que esse Mundial vem com tudo. E com um convidado mais que ilustre, Guilherme Tadeu, que faz um trabalho sensacional lá no Café Belgrado. Fala aí, Guilherme. Ô Vitor, obrigado aí pelo convite, e ainda mais por ter guardado para mim o melhor grupo da primeira fase. Fico honrado de estar aqui, espero não falar muita besteira aí. Que isso, você é especialista, Guilherme. A gente... É o especialista que fala besteira. Quem não, né? Mas vamos lá. Bom, para começar já assim, analisando legal. Canadá, seleção boa, né, pessoal? O que vocês têm falado do Canadá, que é considerado até uma das favoritas para ser campeão dessa Copa do Mundo? O Canadá tá desfalcado agora, né? Se eu não me engano, o Kelly Olynyk acabou sendo cortado, mas ainda assim é um time bem forte, um time que fez umas eliminatórias boas. Eles contam com alguns nomes relativamente conhecidos aí da NBA e eles têm tudo para dar trabalho aí. Eles estão em 23º no FIBA World Rank, mas esse desfalque do Kelly Olynyk vai fazer uma diferença boa, porque ele é o cara mais eficiente do time, o segundo maior pontuador, o melhor reboteiro. Ainda assim, eles têm alguns nomes que, se puxar na memória, dá para lembrar assim, o Kyle Whittier, que chegou a ter uma passagem pelo Houston. Tem o Corey Joseph na armação. Um time interessante de ver, sim. Vai dar trabalho fazer enfrentamentos legais aí com Austrália e Lituânia. Cara, eu acho que um grande fator que pode pesar para o Canadá é um time muito jovem. Assim, em relação ao restante do grupo, Austrália, Senegal e Lituânia, é um time que tem uma idade média de 25 anos. Se você for pegar em comparação com os outros, é uma idade mais baixa, então isso pode, querendo ou não, pode ser uma coisa boa para o Canadá, que gosta dessa velocidade. Claro, não tem todos os jogadores à disposição, por exemplo, não tem o Jamal Murray, que também a gente sabia que não ia jogar, mas tem o Khem Birch, do Orlando Magic também. É um time interessante, é um time bem jovem, que vai usar essa juventude exatamente como seu fator, né? Um fator para fazer com que o time passe nesse grupo, que é um grupo bem difícil, mas creio que o Canadá chega com eu não sei se é um dos favoritos, talvez seja, vai depender muito desse rendimento, mas vai ser legal, vamos ver como é que esse time vai sair. E você, Guilherme, o que você tem a dizer sobre o Canadá? Ele é o time que tá chegando a hora já faz um tempo já, né? Faz alguns anos o Canadá teve back-to-back e primeira escolha de draft. Desde que o Steve Nash se aproximou lá da direção da Federação Canadense, tem muita coisa sendo feita. Eles têm uma peculiaridade, é isso que explica porque tem tanto canadense na NBA recentemente, que o high school deles de algum modo está sendo desenvolvido para abastecer as universidades mais fortes da NCAA. Foi uma novidade dos últimos anos. O Canadá sempre teve jogador da NBA, não é novidade isso, mas essa aproximação dos métodos da NCAA, do basquete de high school lá do Canadá para abastecer a NCAA tem sido cada vez mais frequente, assim, o que tem feito com que tenha chegado uma leva de canadenses na NBA. Em geral, o impacto que a gente tem é sempre impressionante, porque na convocação sempre tem muito jogador. Mas eu acho que o grosso mesmo desse time que a gente vai ver no Mundial, com as ausências, ainda mais a confirmada do Olynyk, Tristan Thompson, os nomes mais famosos assim, que a gente está acostumado, já falaram Jamal Murray. O que a gente vai acabar vendo em quadra vão ser os principais jogadores que o Canadá formou nesse período, mas que não foram aproveitados na NBA, mas estão fazendo uma bela carreira na Europa, justamente depois de atravessar uma boa carreira na NCAA, né? Eles têm o Kevin Pangos, que hoje é um armador bastante sólido na Europa,
o Elgin, que também vem de um grande ano. Então, eu acho que é um time que precisa. O Haslip, que mata a bola de todo canto, é sempre uma peça muito importante para esse time. O Canadá, o Wilster já foi citado também, está na Europa, fez uma boa temporada na Liga CB. É um time que precisa dessa adaptação. É um time que ainda não fez resultado bom, por isso que, por exemplo, no ranking da FIBA, no Power Ranking do Mundial, a FIBA coloca o Canadá lá para trás, né? Já porque não tem esse costume mesmo de ver o Canadá disputando, e o Canadá levou muito azar, né? Porque dessa vez eles jogaram as eliminatórias FIBA muito bem, se aproveitaram aí, porque vários elencos não estavam bem montados e conseguiram entregar um puta de um bom resultado, só que sai o sorteio e os caras caem no grupo da morte, né? Então, o Brasil ficou atrás do Canadá nas eliminatórias, mas o sorteio colocou pelo menos num grupo menos inacessível. A Argentina, por exemplo, está com uma trajetória muito tranquila. Imagina o Canadá lá, seria um time para ficar bem de olho, para brigar por medalha. Aqui não, né? Aqui o Canadá está precisando se provar. Trouxeram o técnico campeão da NBA, o Nick Nurse, que tem uma trajetória de experiência no basquete de G-League, chega na NBA, mas também vai ter que se adaptar ao que o mundo FIBA vai pedir para ele, né? Hoje o que eu vejo desse time é uma grande dúvida, assim, o que esse time vai conseguir mostrar um trabalho de pouco tempo, né? O Nick Nurse assumiu faz pouquíssimo tempo, vai ter aí 1 mês, 2 meses para conseguir pelo menos dar sua cara, com muito potencial, né? Eu acho um time que pode perder para Austrália, pode perder para a Lituânia, mas também pode ganhar dos dois. Não é um time que você só fica achando que eles precisam que aconteça alguma coisa demais para que eles passem de fase. Então, para mim, o Canadá é uma grande interrogação, por tudo isso que eu contei, né? Um time que tem uma caminhada ainda. Esse é só o começo, vamos dizer assim. Não deveria ser, porque é um time que já tem rodagem para isso, mas eles não conseguem trazer os principais jogadores, né? Vamos para o Mundial sem Wiggins, sem Murray, sem Tristan Thompson, que são, digamos, os melhores filhos dessa geração. Então já vem baleado. Agora sem Olynyk, que tem sido assim, uma referência nos campeonatos, costuma ir desde quando está na universidade. É um time que eu acho que está no compasso do bom momento. E esse era para ser só que, de novo, né? Um calendário difícil, as lesões, as não aceitações de convocação, o colocam num ponto de interrogação. Poderia ser uma situação bem melhor, assim, eu olho para o Canadá meio frustrado. Aí, assim, nós estamos há 15 dias gravando, há 15 dias do início da competição, e eu olho, hoje o meu olhar para o Canadá é daquilo que poderia ter sido, sabe? Isso não quer dizer que o time não possa fazer um bom papel, mas poderia fazer bem melhor. Sem dúvida, a seleção do Canadá poderia ter nomes bem melhores aí, como já citados, né? Wiggins, Murray, Tristan Thompson, próprio Olynyk. Mas eu vou querer falar agora de um especial que não vai. O Andrew Wiggins, que é um jogador que, assim, ele não foi o que a gente esperava, né, na NBA. Ele não decolou como a gente imaginava, foi pro first pick, mas não correspondeu com as expectativas. Porém, na seleção do Canadá ele agregaria muito. Como vocês acham que essa perda dele não jogar o Mundial, pode acabar afetando as chances do Canadá, mesmo ele não sendo dos jogadores mais regulares ou confiáveis até mesmo? Cara, assim, é porque o Wiggins, querendo ou não, por mais que ele não tenha sido o cara que a gente achava que ele seria, no caso, toda a expectativa em cima dele e tudo mais, mas ele é uma referência. Ele é referência, ele é um cara que, por mais que seja um jogo irregular, não defenda tão bem, mas é uma referência, é um cara que mata bola. É um cara que pontua, entendeu? Querendo ou não, num time que tem uma galera mais jovem, num time que não é de jogar tão junto, pelo menos grande parte desses caras, pô, ter um cara como o Wiggins nesse time seria muito bom. Então não tem assim, até qualquer um desses, até o próprio Tristan Thompson, se tivesse aí, seria uma referência importante para ajudar, para ser um líder também. Então qualquer um desses caras citados, desses 4 principalmente, qualquer um deles lá seria importante no meio de uma galera que, como bem disse o Guilherme, é um time que traz uma incógnita. O Canadá pode ir tão muito bem, que não seria uma surpresa, como também pode ir mal, que para mim também não seria uma surpresa. Então seria importante ter um cara como esse, mas não vai ter e é uma perda bem importante. Qual perda seria maior para você, na sua opinião, Guilherme? Jamal Murray ou Andrew Wiggins? Qual vai fazer mais falta? Os dois são jogadores que o Canadá acompanha bem de perto na seleção de base, né? O
O Wiggins é da geração do Trey Lyles, chegaram até a jogar um campeonato aqui no Brasil juntos. Tinha o Tyler Ennis também, que também não tá nas listas, né? Jogaram juntos aqui. E o Jamal Murray, muito novinho, assim, sempre teve no programa do Canadá. Isso que, assim, o Canadá trabalhou para que esses caras tivessem identidade com a seleção e quando chegasse a hora estivessem lá, né? Eu acho que isso que dá um sentimento maior de frustração, imagino. Desses dois, eu acho que o Murray está no melhor momento, é um jogador mais adequado, sem dúvida. Acho que pouca gente vai discordar disso. E Assis, você acha que o Corey Joseph, que será provavelmente o armador titular, né, pode acabar substituindo bem Jamal Murray, que a gente sabe que é um jogador melhor, é um grande pontuador, mas ele também é um jogador que atua muito regularmente na NBA. O Corey Joseph, em comparação com o Jamal Murray, ele tá num patamar bem mais abaixo. Ainda assim, ele é um cara que foi bem útil ultimamente. Antes até de ir pro Indiana Pacers, já no Toronto, ele é um cara que fazia parte da rotação. Tinha ali uma boa participação. Chegou a fazer quase 10 pontos por jogo na temporada 16-17. Tem anos de San Antonio Spurs também aí na carreira. É um cara já experiente que ganharia um protagonismo nesse time do Canadá e quem sabe ele poderia se beneficiar disso. Nas eliminatórias ele é um dos... Ele mesmo tendo jogado pouco por causa do calendário, ele é um dos líderes de eficiência e de assistência. Então ele é um cara que tem suas qualidades, agora acabou de assinar com o Sacramento Kings, depois de 2 temporadas que ele foi muito bom vindo do banco no Indiana Pacers, um cara que é um armador mesmo, ele colabora bastante ali na circulação da bola, ele tem média de 1 roubada de bola por jogo também, não erra tanto, ele é um cara que vai ser o titular nesse time e vai ter um protagonismo bacana e eu acho que ele tem condição hoje de se beneficiar disso e fazer um papel bem legal, assim, que talvez a gente nunca vai conseguir ver ele na NBA fazendo um papel tão destacado como ele pode fazer nesse Mundial. Bom, mudando um pouco de seleção agora, falamos bastante do Canadá, vamos agora falar um pouco do Senegal. O que esperar do Senegal, que talvez desse grupo seja a seleção mais desconhecida, é uma equipe já um pouco mais velha, mais experiente. O que a gente pode esperar do Senegal? O Senegal é aquele candidato, aquela expressão que não é tão gentil, mas é meio que isso, candidato a saco de pancada, porque tem essa missão ingrata, né? Acabou dando esse azar de cair no grupo com 3 times candidatos a, não sei se título, assim, mas candidatos a chegar bem longe na competição. Inclusive é uma pena que um dos 3 já não vai passar. Mas, enfim, eles têm alguns destaques, assim, mais velho, como você disse. O Babacar Touré, por exemplo. Ele é um cara que é líder de eficiência, segundo maior pontuador, o maior reboteiro do time, fez 17 pontos por jogo nas eliminatórias. Ele também é um cara que na defesa ele se mostra relativamente versátil, tendo uma média parecida de blocos e steals, mais de um bloco e mais de um steal por jogo. Também tem o Youssoufa N'Doye, outro pivô também, que é mesmo sendo da mesma posição que o Babacar Touré, é um dos líderes também em eficiência, ponto e rebote do time. Eles sofrem com o desfalque do Gorg Dieng, que é o cara da NBA nesse time, o cara que quando joga comanda as ações ali, é um time que gosta muito do contra-ataque. Ainda assim, tem esses pequenos destaques, mas é um time bem mais fraco do que o resto, não deve fazer muita coisa de relevante. Bom, eu dei uma acompanhada até nos últimos amistosos que eu consegui ver alguma coisa de Senegal e, bom, é um típico time que gosta muito de correr, né? Gosta muito da transição, gosta muito disso e tudo mais. Só que eu também não gosto de usar esse termo, mas creio que não vai trazer muita coisa, muito problema para os outros 3 times, até porque nesses últimos amistosos perdeu para a Jordânia, levou um porrada de Turquia, de Rússia, da Itália também. Então, é um time que não tem uma preparação, não vem de uma preparação tão boa, não vem fazendo bons jogos. Tem como um cara que eu queria destacar, que já é um cara bem experiente, se não me engano, é o mais velho do time, é o Shane de Almeida, né, que já é um cara que é francês, já joga no basquete francês há muito tempo, é o armador do time. Mas não vejo o Senegal trazendo muito problema assim, para todo o grupo. Creio que é uma equipe que vai sofrer bastante
E não consigo ver trazendo sim um problema tão grande, tanto para a Austrália, tanto para o Canadá, que são, e principalmente para a Lituânia, que são equipes bem mais arrumadas. Então, mesmo que seja um grupo da morte, claro que é um grupo da morte, mas eu acho que o Senegal não vai trazer muito problema para nenhum desses times, não. Cara, para os nossos ouvintes da seleção de Senegal, eu digo o seguinte: o jogo do Senegal é aquele que você dorme um pouco mais tarde, é o jogo que você não precisa gastar o sono aí para ver. É um jogo tranquilo. O time que vai ganhar desse time aí não vai fazer diferença no saldo, porque mesmo se tiver empate triplo, o empate é só entre os duelos que acontecerem, né? Então, nem o saldo vai fazer diferença. Nesses jogos aí, ninguém vai perder. Eles estão tomando 30 pontos da Turquia, 20 pontos. Né? Eles estão levando sacode por onde eles passam nos amistosos. É bem difícil que o elenco já não é um primor, né? Não conseguiu trazer também os principais destaques, assim. Então, não tem muito para que possa atrair a atenção de ninguém, não. A dica que eu dou sobre o Senegal é: quando tiver Senegal, não precisa comprometer o seu sono, vai ser um mundial na madrugada, né? Então é bom organizar bem os horários aí para assistir. E tem uns jogos aí que vão estar sendo jogados no outro horário muito melhores. Então acho que dá para dispensar o Senegal. E quem são esses maiores desfalques Senegal? A gente já falou aqui do Gorgui Dieng, né? Tem mais algum grande jogador assim que não vai? O maior de todos, né? Que é o Taco Fall. É o maior de todos os destaques dessa É Copa verdade. Tranquilamente o maior jogador de Senegal, talvez da sua história, não conheço todos, mas imagino que seja. O Taco Fall foi convocado, chegou até a ter o burburinho de que ele jogaria, mas no final das contas ele preferiu ficar. Essa seria uma grande história, né, do Mundial. Mas também essa história não rolou. Imagina Taco Fall levando o Senegal à segunda fase, hein? Isso sim seria histórico. Seria demais, seria demais. Uma pena, né? Quando saiu a convocação do Senegal, teve gente que ficou animada, assim, falando: ó, Senegal não tá pra brincadeira, não. Porque, né, tem vários, o Jorge Niang, Youssouf Afol, então tem uns caras que tinham, né, um certo hype, assim. O Gorgui Dieng, que quando joga pela seleção do seu país, joga pra caramba, assim, ele é muito bom nessas competições FIBA, mas é frustrante, né, mundial marcado aí por vários desfalques, sempre nunca o basquete consegue colocar todos os seus jogadores em quaisquer competições que sejam, mesmo Olimpíadas tem isso, então de novo, uma frustração. Nesse caso, eu também imagino que não mudaria muito a ordem do grupo, não. O Senegal, mesmo fazendo jogo duro, já tá bom de estar aí. Quando saiu a convocação antes dos cortes, né? Todo mundo deu o famoso empolgou, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu. A equipe de Senegal vem bem mais fraca. Passando aqui para outra seleção, assim, uma bem boa europeia, Lituânia. Uma seleção com muita história, que tem grandes nomes tanto na Europa quanto na NBA. O que esperar da Lituânia nesse grupo aí? Será que ela consegue ser a segunda colocada? Sonha com o primeiro lugar? O que vocês têm a falar dela? Cara, a Lituânia já é um time assim que no basquete FIBA sempre foi muito boa, sempre deu um trabalho muito grande e agora não vai ser diferente. Para mim, é a minha favorita para ser a líder do grupo. É um time que eu realmente gosto demais. Ainda mais vai depender também, né, dos cortes, se Sabonis não vai, se Valanciunas não vai. Mas mesmo assim, é um time que você pegando tem nomes mais interessantes já de algum tempo. O Mantas Kalnietis, armador que é muito bom do Lyon. É um time muito bem treinado também pelo Danis Adomaitis, que já é técnico desse time desde 2016, se eu não me engano. E sabe jogar, é uma equipe que sabe jogar, o Guilherme falou bem, é uma equipe que sabe jogar o basquete FIBA, sabe abrir a quadra, sabe jogar, sabe organizar o ataque, sabe jogar a meia quadra, é um time muito interessante, eu sempre gostei muito de ver os jogos da Lituânia, e tem jogadores versáteis para fazer várias funções também, então é um time que está em sexto, se eu não me engano, está em sexto no ranking da FIBA, e não é por acaso, é um time que acumula bons resultados, boas participações, faz um tempo já. Sempre foi um time muito competitivo e não creio que isso vai mudar agora. Não creio, não sei se chega com os favoritos, mas é um time ali para brigar, para chegar, quem sabe, em semifinal. Eu gosto muito e já vem com uma base muito boa desde de outras Copas também. Então, é o time que eu mais gosto desse grupo, é o meu favorito para ser o primeiro do grupo. E eu realmente espero que traduzam, né?
traduzam esse hype de muitas pessoas, além de mim também, em vitórias. E você, Gabriel Assis, o que você tem a falar para os nossos ouvintes sobre a seleção da Lituânia? Eu concordo com o Gera. Eu acho que é o favorito a ser o primeiro lugar desse grupo. Um time que já vem de boas participações, perdeu só um jogo nas eliminatórias, pode chegar bem longe nesse Mundial. Time bastante físico, é experiente, tem bom chute, a média de idade é de 28 anos, então tá bem ali no auge, assim, uma idade que que os jogadores na média assim já tem uma boa experiência e estão no melhor momento físico, assim. Média de altura de 2 metros, corrobora com o fato deles serem um time bem físico, alguns destaques, como já falaram. Na teoria, o principal é o garrafão, que se ninguém for cortado, ninguém for recusar a chamada, vai ser Sabonis e Valanciunas. O Sabonis vem sendo mais um pivô nesses últimos anos mesmo, mas principalmente em Oklahoma já demonstrou que pode ser um ala pivô, jogar um pouquinho mais fora do garrafão. E também tem alguns outros valores bons que muitos jogam na Lituânia mesmo. Então a liga deles é forte, já tem alguns bons valores como o Marius Grigonis, o Rokas Gridaitis, enfim, é muito difícil falar o nome de lituano, mas são esses dois assim, o Marius Grigonis é ala armador, o Rokas Gridaitis é ala, são jogadores que têm bom chute de 3, o Rokas Gridaitis é também bom porte físico, joga no Alba Berlim. São dois os destaques aí que, entre alguns, vários que juntos já estão há um tempo aí fazendo boas participações, se encaixando nesse basquete FIBA. É um dos grandes candidatos aí desse Mundial. Outro jogador que também tá nesse elenco é o Mindaugas Kuzminskas, né, que passou 2 temporadas mais ou menos no New York Knicks. Hoje joga no basquete italiano e é um cara, assim, irregular, um cara que pode ajudar bem. Eu gosto, eu acho um jogador que pro basquete FIBA pode ajudar legal, sabe, é um ala que mata bola, não defende tão mal também, é um cara que na seleção da Lituânia ele ajuda bastante. E você, Guilherme, o que você tem a passar de conhecimento para nós sobre a seleção lituânia? Eu concordo com todo mundo. Acho que é uma potência do basquete internacional. Desde que se separou da União Soviética, sempre vai para grandes competições para brilhar. É um time que costuma medalhar em Olimpíada. Então você imagina que no Mundial ela chega com uma força. Ele caiu nesse grupo da morte, o que é uma dificuldade. É um tipo de... Você não pode começar mal, né? Você não pode tropeçar. De repente você perde um jogo para o Canadá, que já tem jogo da morte para fazer contra a Austrália, que é um adversário duro. Mas, na minha opinião, é um time mais forte, com mais substância assim, da chave. Acho que o time tem um núcleo ali muito experiente, que sabe também jogar. Kaunietes, que é o capitão, experientíssimo, sempre entrega em competições desse nível. Seibuts, que mata a bola pra caramba. Maciulis, super experiente, joga demais, assim, muito forte. Yankunas, que até o ano retrasado era referência dos Žalgiris, foi Final Four da Euroliga. Esse ano passado não foi tão bom assim, mas é forte ainda. Você tem o Valanciunas, que vem da melhor temporada dele em muito tempo, né, na segunda metade de temporada, desde que ele chegou no Memphis, contrato renovado, com moral. Imagino que ele vai revezar com o Sabonis na posição 5. Acho difícil uma rotação que tem os dois em quadra ao mesmo tempo, mas se tiver, vai ser bem ousado, vai ser bem peculiar. Aqui já estamos falando de duas super estrelas. É o tipo de estratégia que não é comum no nível FIBA, 2 pivôzões desse tamanho, só que com esse talento que os dois têm, você não pode chegar e pegar os seus 2 melhores jogadores e pelo menos não tentar botar em quadra ao mesmo tempo. É um time também que está acostumado ao nível Euroliga, né? Você tem aí a base toda dos Žalgiris ou a base do Lietuvos Rytas, que são times que estão disputando ou Euroliga ou Eurocup, então você vai ter toda essa base de caras que vão jogar 15, 18 minutos e vão pontuar, vão ajudar. Eu gosto muito. Esse time, a impressão que dá que todos vão, né? Eles estão jogando amistoso, Sabonis está jogando, Valanciunas jogou amistoso recente. Então, eles vão para cima. Acho que é um time que chega muito bem. Agora, a grande questão sobre a Lituânia é, passando essa fase, quando chegar no mata-mata, eu não sei se eles têm aquela marcha extra para ganhar das superpotências do Mundial. Eu acho que eles estão um pouco atrás ainda do que pode fazer a Sérvia,
do que imagino vai fazer os Estados Unidos, do que pode fazer a Grécia com o Antetokounmpo no auge. Então eu acho que talvez falta essa marcha, sabe? Eu acho que ele é um time que, isso ficou bem claro nos 2 amistosos que eles fizeram contra a Sérvia, né? É um time que é muito bom, tende a jogar muito bem, mas eu não sei se tem aquele punch para jogar num nível para bater os melhores da competição e de novo medalhar. Mas passando de fase, imagino que é um time que vai brigar, vai fazer jogo duro, e numa tarde boa pode sim chegar aí no Final Four, chegar numa final, não vai surpreender ninguém. É um time que está montado para isso, né? Tem muita tradição, tem muita experiência, tem ótimos jogadores, tem um sistema de jogo, mata a bola, é um time atualizado com basquete FIBA. Então estaria muito tranquilo se fosse lituano, apesar de estar num grupo que inspira cuidados. Então você acredita que a Lituânia deve sim jogar com esse garrafão mais pesado, né? Com Valanciunas Não e sei, Sabonis? não sei. A tendência é que não, mas eu não deixaria de tentar. Assim, se você tem os 2 melhores jogadores na posição 4 e 5, ou os 2 até na 5, se você pegar o que o Sabonis pode jogar, é um dilema que o próprio Sabonis está tendo no Pacers, né? Eles têm ele e o Miles Turner, os dois são, junto com o Oladipo, uma espécie de centro do futuro da franquia, só que só dá para ficar um dos 2 em quadra. Então, às vezes, você tem que tentar os 2 ao mesmo tempo. Eu acho que eles vão tentar em alguns momentos, são 2 jogadores que conseguem até abrir bem, não vai deixar a quadra muito fechada. A base da Lituânia tem muitos jogadores que jogavam nos Žalgiris Kaunas, que é treinado pelo Jasikevičius, super lenda da história da Lituânia, e é, curiosamente, o time da Euroliga que menos chuta de 3. É curioso isso, porque é um time que nesse momento vai fazendo isso, e eles jogam com o Yankunas e com outro pivô. Então eu imagino que o Yankunas e o Sabonis já é um jogo bastante fechado, então talvez até dê para tentar um Sabonis e um Valanciunas, mas eu acho que ele vai rodar bastante. Mas a grande dúvida é, será que no momento decisivo dá para fazer isso? Com todo mundo jogando com 4 abertos, com caras super atléticos e tal? Tem que tentar. Eles vão tentar, imagino, é o que pode, de repente, tirá-los do lugar. Mas se eu tivesse que apostar a maior parte do tempo, não. Mas eu acho que em algum momento a gente vai ver isso em quadra. E vocês, Assis e Gera, o que vocês pensam dessa possível formação aí? Pois é, eu concordo com tudo que o Guilherme disse, porque realmente o basquete FIBA é um basquete diferente da NBA, depende de outras coisas, são várias facetas que o jogo propõe, que às vezes não é recomendado, por exemplo, realmente colocar Sabonis e Valanciunas, por exemplo, mas é que, assim, o talento dos 2 é muito grande. Então, assim, você deixar de fora um desses caras que são diferenciados, você pegando o torneio no geral, são 2 estrelas, são 2 grandes estrelas, são 2 ótimos jogadores. Então, vai depender muito da situação do jogo, vai depender de como o jogo se anda contra qual adversário, qual a formação que o adversário está usando. Então, vai depender muito do técnico, ver como ele vai achar a melhor maneira para usar. Por exemplo, claro que, repito, depende do momento, depende do time que está enfrentando, mas eu colocaria os 2 juntos. Não vejo problema. O Sabonis jogando na 4, eu acho que na 4 ele é muito bom jogador também, defende muito bem. Então, uma ideia, é um debate muito legal esse, porque traz à tona isso, se o sistema é favorável para colocar esses 2 craques juntos ou não é. Mais talento que os 2 tenham, mas vai ser legal, vamos ver como é que vai sair, só assistindo, né, só vendo para ver qual vai ser a melhor maneira e qual vai ser a ideia, né, que eles vão trazer à quadra. Só rememorando aqui a carreira dos 2, o Sabonis, principalmente no Oklahoma, foi titular a maior parte do tempo, jogando do lado do Steven Adams, e o Sabonis sendo esse ala pivô, tinha 2 tentativas de bola de 3 por jogo, em média, e 30 e poucos % de aproveitamento, mas era uma posição que ele jogou a primeira temporada dele na NBA. No Pacers ele vem sendo mais um pivô mesmo, jogando na 5, e assim ele cresceu o rendimento dele. Ele não é o cara que mais móvel do mundo assim para ser esse ala pivô que abre a quadra, mas ainda assim é uma posição que ele já fez. Quem sabe com um pouco de treino e acertando um pouco as movimentações possa funcionar junto de um Valanciunas, que também não é um pivôzão pesado que só pontua embaixo da cesta. Ele é um cara que tem um mid-range bom, tenta bastante essa jogada, então
como o Guilherme falou, são pivôs, mas não são aqueles pivôzões parados, pesados totalmente. Dá pra abrir um pouco a quadra com eles mesmo assim. Tem que tentar os dois juntos, sim. Bom, vamos agora para a última seleção do grupo, que talvez seja uma das que tem os melhores elencos, que é a seleção australiana. Guilherme, comece você. O que você tem a falar da Austrália? Cara, a Austrália também. A Austrália pra mim, é um time que precisa. A gente precisa entender um pouco o que esse time está tentando fazer. Ele chega para o Mundial sem grandes dificuldades, a eliminatória deles é bem mais tranquila do que, por exemplo, da Europa, né? A Europa deixou fora seleções aí poderosíssimas, né? E eles dependem demais do tanto de talento que eles são capazes de angariar. O maior deles, o Ben Simmons, já frustrou, né? Inclusive está enfrentando muitas críticas lá na Austrália, estilo aquelas que o Nenê sofria no Brasil um tempo atrás, assim. O pessoal está bem chateado com ele, que ele não vai jogar, uma opção aí da sua carreira mesmo, enfim. Então isso já deu uma enfraquecida no elenco. Eu acho que o Canadá, eu acho que a Austrália chega nessa competição de novo, com o seu costume de jogar campeonatos FIBA, é um time que sempre faz jogo duro, é um time que consegue levar bons elencos, né? A gente deve ter Joe Ingles, a gente deve ter Aaron Baines. Então não é um elenco assim que chega sem potência para essa competição. Mas a gente acabou de falar, por exemplo, de um adversário que eles vão ter, que é muito mais encorpado. E aí, mesmo quando eu falava desse adversário, eu dizia, olha, eu acho que a Lituânia talvez falte algo no momento decisivo. Se a Austrália ainda não está nesse nível, eu imagino que falta um pouco mais ainda, né? Então, vai depender muito de como esse time vai dar a liga ainda, né? Os amistosos ainda não saíram, o time ainda está no estágio embrionário, assim, de preparação, com desfalques não desprezíveis. Eu acho que do jeito que está desenhado, a Austrália e o Canadá estão mais ou menos ali no palmo a palmo por essa segunda vaga. Eu acho que vai ser um jogaço, é bom já pegar a data aí para marcar na carteirinha, para não perder. Esse tem que acordar cedo, se for 4h30 tem que acordar cedo. Não peguei aqui o horário, mas é porque eu não fiz ainda a seleção dos jogos imperdíveis, mas esse vai ter que ser um deles, assim como o Brasil e Montenegro vai ter que ser um deles. Cada grupo tem uma história particular, assim, né? Então eu acho que a Austrália chega para brigar pela segunda posição desse grupo. A impressão que eu tenho é um pouco essa. E aí, uma vez que consiga, eu penso que do outro lado vem uma chave relativamente amistosa. Então você consegue até, com bons momentos dentro de quadra, avançar para o mata-mata, o que seria para a Austrália uma grande história. A Austrália já tem um tempo, né, que não faz campanhas dessas de deixar todo mundo empolgado. E você, Gera, o que você acha da seleção australiana? A gente estava falando antes e você gostou dela, né? Com Joe Ingles, Patty Mills, Aaron Baines. Pois é, é um time assim que você pegando jogador por jogador, individualidade, tudo mais, é um time bem interessante. Tem o Ingles, né, que é um excelente jogador, tem o Mills, que na seleção é incrível que joga na seleção, o próprio Baines, o Bogut, o Bolden, né, dos Sixers, o De La Vedova, que ainda é um defensor muito bom. Assim, você pegando individualmente, é uma seleção bem interessante. Mas, como o Guilherme disse, não é encorpada como a seleção da Lituânia, por exemplo. Não é um time coletivamente tão bom como o da Lituânia. Claro que tem jogadores que podem decidir, isso aí é óbvio. Mas uma coisa que é até às vezes subestimado por muita gente que só assiste NBA é que o basquete FIBA, cara, é um jogo que você tendo uma equipe encorpada, uma equipe que saiba jogar, saiba defender direitinho, saiba atacar de maneira organizada, tome as melhores decisões, você tem uma equipe que vai longe. Então, é uma das razões eu não, individualmente, eu gosto muito da Austrália, mas não consigo colocar elas como, por exemplo, o segundo time favorito nesse grupo, muito à frente do Canadá, exatamente por essa falta de coletividade do time. Então, isso me decepciona um pouco até, porque é um time com talento, e já demonstrou isso até outras vezes. Tem bons jogadores, mas não dá para ir para frente sem coletivo, entendeu? E realmente esse jogo entre Austrália e Canadá, que com certeza todo mundo aqui deve assistir, vai ser aquele jogo que vai decidir muita coisa no grupo.
Que a gente já deixou claro aqui que a Lituânia vai ser a primeira, claro, a gente não pode também cravar completamente, mas é a favorita para ser a primeira. E esse jogo entre Canadá e Austrália vai ser o jogo para decidir quem vai ser o segundo, mais ou menos. Então vai ser interessante observar isso aí, porque são duas equipes realmente parecidas, são duas equipes que têm bons talentos individuais, vai ser um jogo bem interessante e vai ser legal observar, porque eu espero que tenha também uma evolução nesse time, né, nesse time da Austrália, porque é um time que eu gosto, mas também não consigo ver chegando tão longe assim. E é até curioso ter essa sensação de que a Austrália não vai chegar tão longe, e um pouco decepcionante eles chegarem nesse estágio de deverem ainda um jogo coletivo mais coeso depois de uma Olimpíada bem positiva, que eles chegaram em quarto lugar. A expectativa, na teoria, seria eles no mínimo manterem um padrão ali, então, mas infelizmente não parece ser o caso. Ainda assim, desses nomes que citou, é legal a gente perceber a diferença entre a Austrália e a Lituânia no pivô. Porque a Austrália, sim, tem 2 pivôs que não vai rolar de jogar juntos. O Aaron Baines e o Bogut são mais pivôs mesmo, que de não abrir a quadra. Então, por mais curioso que seja, a gente vai ver nesse Mundial um desses dois sempre no banco, acredito eu, por mais curioso que seja. Na teoria, no imaginário, assim, os caras da NBA são titulares. Não vai ser o caso nessa Austrália na maioria dos momentos, porque fica bem complicado mesmo com esses 2 pivôs mais pesados. O que eu, inclusive, estudando a Austrália, eu anotei aqui que talvez falte, assim, um cara, uma estrela, assim, um cara que vai chegar, pegar a bola e vai ser o dono do time, porque apesar dos bons nomes, assim, talvez o que mais se destaque mesmo seja o Joe Ingles, mas falta essa coletividade mais apurada e falta talvez muitos bons jogadores, mas talvez falte o jogador, assim, que faça o time alcançar todo o potencial que tem. Sem dúvida, a Austrália é realmente uma equipe com nomes interessantes, mas temos que ver se isso vai se traduzir realmente na competição. Mas algo interessante é esses 2 amistosos que eles vão disputar dia 16 e 17 de agosto contra a seleção do Canadá. Você que está ouvindo aí, esses amistosos já aconteceram provavelmente e você já deve ter o resultado. Mas o que a gente pode esperar desses amistosos, você acha, Guilherme? Não dá pra saber, né? Amistoso, ainda mais de 2 times que vão decidir coisas grandes em breve, não dá pra esperar nada. É possível que eles joguem um pouquinho só, não mostrem tudo que prepararam. Eu acho que a Austrália ela tem alguns atletas assim que acabam jogando mais quando estão em situações como essa. Você citaram o caso do Patrick Mills, né? Que sempre foi uma espécie de referência da seleção australiana, assim, porque ele tem total liberdade mesmo para criar, para destruir, assim, e é impressionante o que ele faz. Então tem alguns caras que acho que é bom ficar atento, né? O Andrew Bogut é uma espécie de símbolo aí dessa geração que passou pela NBA, que chegou à NBA, ele foi a primeira escolha do seu draft, uma puta trajetória, campeão da NBA, agora volta, né, para o mesmo time, em outra posição, em outro momento da sua carreira. Então, você vê o Joe Ingles mesmo, que hoje já tem um grande destaque assim na NBA, é um dos principais jogadores de um dos melhores times da NBA. Acho que é outro cara que também se sente muito confortável nessa situação. Nesses amistosos aí você não vai ver nada disso, não. Nesses amistosos aí provavelmente você vai ver rodar elenco, vai ver uma outra coisa sendo testada. O Brasil também vai enfrentar Montenegro, que é um time que vai ter um jogo decisivo no Mundial. Esses amistosos que medem forças contra times que daqui a pouco vão se enfrentar valendo, eles são muito assim, vamos aí, mas não dá para esperar nada desses jogos aí, não. Por fim, Assis e Gera, o que vocês acham? Vocês acham que Ben Simmons poderia ser esse jogador que tem esse perfil de liderar a seleção? Com certeza, assim, não é o cara mais experiente do mundo, ainda tem muito para mostrar na carreira dele, um potencial grande aí que ele tem que ele pode atingir, mas é esse cara sim, porque a gente sabe o quanto ele fica com a bola, o quanto ele centraliza as ações nele, ainda mais nesse time que ele seria disparado o principal. Seria muito interessante, seria bom inclusive para os que estão em volta dele. O Patty Mills, o Joe Ingles são caras de bastante chute, caras que
que abrem bem a quadra, poderia ser uma combinação bem interessante. A Austrália talvez talvez encontrasse esse rendimento coletivo que falta a partir de um Ben Simmons aí, mas não vai. Indiscutível isso. Isso é indiscutível. O Simmons, ele consegue potencializar tudo em volta dele. E, a gente tá falando de um cara extremamente atlético. E isso também faria uma diferença muito legal. E ele chegaria sendo um dos melhores jogadores do torneio inteiro. Porque ele é muito bom jogador, claro que tem muito que melhorar ainda, mas já é um cara muito acima da média. E com certeza o patamar da Austrália aumentaria muito mais. Porque, como o Gabriel disse, ele é um organizador, ele é um cara que bota a bola debaixo do braço, arma extremamente bem, cria para todo mundo. O Mills ia morrer de botar a bola de 3 com ele, o Ingles a mesma coisa. Então, seria colocar a Austrália num patamar acima. Deixar um time ainda mais competitivo, mais que, como eu disse, tem que melhorar coletivamente. Mas se trouxesse o Simmons, aí seria fantástico para a equipe. Certo, então agora para encerrar de vez, eu vou pedir o panorama geral do grupo de cada um. Começa você, Assis. Bom, se eu tivesse que chutar, seria mesmo a Lituânia em primeiro, time mais consistente aí do grupo. Em segundo, fica essa briga entre Canadá e Austrália. Eu ainda vejo a Austrália com melhores olhos, acho que talvez seja um time mais experiente, assim, eu vejo mais potencial para eles passarem de fase. E um Canadá em terceiro, brigando com a Austrália. A gente já falou sobre o confronto entre os dois, que tem tudo para ser fantástico. Vai ser o jogo que vai decidir mais ou menos o grupo. O Canadá correndo um pouco por fora, um pouco mais inexperiente, ainda assim bem equilibrado. É o grupo da morte mesmo, com 3 times que são fortes. Uma pena um deles cair já na primeira fase. E o Senegal, que não vai fazer mal para ninguém. Gera, agora você. Não tem como fugir, né? A Lituânia primeiro, claro. Segundo, a Austrália, que vai brigar com o Canadá, mas eu vejo o Canadá, pelo Canadá ser uma incógnita grande, eu não consigo ver ele conseguindo pegar essa segunda vaga da Austrália. Claro que pode acontecer, não estou falando que não vai, até porque, como eu disse, vai ser a briga entre esses dois times. O jogo entre eles vai ser muito decisivo para isso. Mas, assim, como palpite, eu vou de Austrália, muito exatamente pelos talentos individuais, né? E Senegal, saco de pancadas, sem sombra de dúvidas, do grupo. E por fim, você, Guilherme, qual é o seu panorama geral? Eu acho que competições assim, a gente sempre tem surpresas. Eu não sei se vai vir desse grupo, mas sempre acontecem coisas que a gente não prevê, porque de fato o cenário é muito diferente, algumas escolhas são bem sucedidas. O Canadá está com um puta técnico, né? Ao longo desse programa a gente falou bastante aí de como ele está num momento confuso, sem saber muito bem o que vai levar a quadra. A tendência, eu acho, é que a Lituânia e a Austrália passem de fase, mas eu não descarto nenhuma surpresa do Canadá aí, não. Descarto apenas o Senegal, né? Eu acho bem difícil que o Senegal consiga fazer algum jogo duro contra esses times, mas nesse nível de competição, e um jogo só, 40 minutos, com ampla rotação de jogadores, muita coisa que a gente não espera pode acontecer. É um problema de falta de um jogador importante, é uma sequência de bolas de 3 que não caiam ou que caiam. Então acho que esse grupo merece muita atenção. Cada jogo vai ser um jogão, né? Canadá contra a Lituânia vai ser jogão, Austrália contra a Lituânia é jogão, e Canadá contra a Austrália também. Esses 3 jogos aí prometem demais. Então esse grupo tem essa vantagem, né, de toda rodada ter pelo menos um jogo bom, um jogo decisivo, que não é comum, né? A gente tem um campeonato muito longo, com muitos times, alguns com bem menos qualidade do que os outros. Aqui a gente conseguiu garantir que pelo menos toda rodada, quando entrarem em quadra, um jogo bom, esse grupo vai nos garantir. E por ter jogo bom, quer dizer que qualquer um pode vencer, né? Senão não seria um jogo bom. Então, nesse sentido, embora hoje estejam posicionados, né? É um grid de largada só, né? A hora que começa mesmo a competição, muita coisa diferente pode acontecer. Então a expectativa é que nos brinde aí com surpresas, com boas atuações, né? Com a emergência de novos líderes, né?
com grandes nomes correspondendo e outros nomes ainda não grandes começam a construir sua história, né? O Campeonato Mundial é palco para isso, é nessas competições que coisas grandes começam a ser construídas. Se você quer ganhar um Campeonato Mundial, se você quer fazer história, né, em competições desse nível, você tem que fazer aquilo que está para além do esperado. Você tem que fazer atuações monumentais, você tem que fazer coisas impressionantes. Esse é o palco para isso. Então, numa competição como essa, determinar o que vai acontecer antes, acho muito difícil, mas a gente fez umas análises, mais ou menos no sentido de dizer como que essas equipes chegam na competição, né? Como eles vão sair delas, ainda bem a gente não sabe, ainda bem a gente vai ter a possibilidade de acompanhar. Bom, então é isso, ouvintes do Fordham In. Muito obrigado a vocês por ouvirem nossa análise do Grupo H. Muito obrigado, Gabriel Assis, por participar. Obrigado aí, pessoal, pelo convite de participar de mais um podcast aí. Obrigado, Guilherme, por ter aceitado. Enriqueceu muito a nossa conversa. E é isso, olha nesse grupo, talvez o grupo mais legal do Mundial. Tá chegando a hora, faltam aí 2 semaninhas, meio mês. Em breve a gente vai estar acordando cedo, dormindo pouco, mas aproveitando muito esse Mundial que vai ser bem legal. Até mais. Valeu, Gera. Valeu, Buras. Valeu, Gabriel. Guilherme, muito obrigado por essa participação aqui, cara. Você é muito fera. E vamos se preparando, né? Vamos se preparando. Muito bom falar. Sair um pouco da casinha, sair um pouco da NBA, falar de basquete FIBA também é muito bom. E o Mundial vai ser legal demais, vai ser muito divertido. E fiquem ligados que ainda vai ter muita coisa, né? Esse grupo aqui é provavelmente o mais legal de se acompanhar pelo equilíbrio, mas também os outros grupos também vão ter jogos muito bons e vamos acompanhar isso tudo aí no Fordham In. Um abraço. E um obrigado especial ao Guilherme aí, Guilherme Tadeu, do Café Belgrado. Sigam a página dele, ouçam o podcast deles, que é sensacional. Muito obrigado, Guilherme, por ter aceitado participar aqui com a gente. É isso, Vitor. Muito obrigado a vocês pelo convite. Gabriel, valeu. Gera, não conhecia, prazer conhecê-los. Vitor já conhecia há um tempo. Obrigado aí pelo convite. E vamos curtir aí, né, cara? Estamos animadíssimos aqui. Acho que vai ser um campeonato bacana de acompanhar. Os horários vão ser meio incômodos, a gente vai. Mas podia ser pior, né? Podia ser. O primeiro jogo costuma ser às 4h30 da manhã. Então organizando, dá para pelo menos pegar a primeira rodada antes de sair para o trabalho e tal. E dá para dormir um pouquinho também, que é sempre positivo aí. Então vai ser um campeonato que dá para acompanhar. Já foi pior. O último Mundial de 2006 foi no Japão, por exemplo. Então, convidar todo mundo para acompanhar aí, que vai ser bem bacana. E, torcer pelo Brasil para conseguir uma boa campanha. Torcer aí para que as principais estrelas dessa reta final, faltam 15 dias para começar a competição, não peçam dispensa, mais do que já pediram, né? Então a minha expectativa é que a gente vá agora de onde estamos, né? Que não tenhamos nenhuma novidade ruim, porque agora não tem mais como ter novidade boa, do tipo o LeBron ligar e falar, eu quero jogar aí o Mundial. Agora já foi essa parte, agora só pode vir notícia ruim de ausências, né? Então eu espero que não tenhamos mais nenhuma, que a gente vá para essa competição com um bom grupo de talentos, já tem bastante, né? A primeira vez na história que o MVP vai jogar a Copa do Mundo de basquete, não é pouca coisa isso, o MVP da NBA jogar no ano de MVP uma Copa do Mundo de basquete. Então já temos bastante talento por lá, vai ser legal demais. Valeu! Valeu, ouvinte do Fordham In. Até a próxima!